Bom dia, irmãos. A paz seja convosco em nome de Jesus, Yeshua HaMashiach. Irmãos amados, estava aqui meditando sobre as bem-aventuranças de Yeshua, vendo um vídeo de um irmão querido na fé e um estudo muito interessante que eu gostaria de resumir para vocês, porque certamente, todos nós, quando lemos as bem-aventuranças de Jesus, tomamos ideias erradas que nos mostram pensamentos errados que temos de todo brasileiro, como bem-aventurados pobres de espírito. Nós já pensamos nas pessoas pobres que não têm riqueza material, mas lá está escrito pobres de espírito. E nós já maldizemos ricos de riqueza material, mas lá está escrito pobres de espírito. O que é os pobres que não têm muita riqueza, ou os ricos que têm muita riqueza, muitos deles podem se sentir necessitados a Deus, e essa bem-aventurança não é para pobre de riqueza ou rico de riqueza, é para pessoas que sentem a constante necessidade de estar conectado a Deus, de buscar a Deus, de mudar para amor de Deus, de encontrar Deus, a necessidade espiritual de depender em tudo que faz de Deus, em nome de seu Messias amado e Filho Jesus. Essa constante necessidade é isso que é o pobre de espírito, que é bem-aventurado. Os demais podem estar pobres, podem estar ricos. Quem não sente essa necessidade não será bem-aventurado, abençoado, galardoado, não será plenificado, não estará dentro do repouso, dentro de Mashiach, dentro de Jesus, não estará. No alto retiro, quem não é pobre de espírito nesse sentido, necessitado de Deus. E bem-aventurado aqueles que choram. Agora, meus irmãos, reflitam. Quantas pessoas choram e não são consoladas? Quantas pessoas sofrem e não são consoladas? Mas glória a Deus, glória ao eterno Adonai. Porque este termo dos que choram é um termo popularmente traduzido para os que choram, mas é um termo que significa os sensíveis. Sensíveis ao quê? O Eterno, ele disse: o meu povo tem um coração de pedra. O Eterno disse lá por Malaquias, o Eterno, ele disse por Jeremias, que trocaria o nosso coração de pedra por um coração de carne. Por quê? Porque ele dá um exemplo em Isaías, que ele fala sobre aquela pessoa que ela tem um boi, ela é dona de um boi, e o boi reconhece a voz do seu senhor. E ela tem uma vaca, a vaca reconhece a voz do seu senhor e segue. Tem a ovelha, Jesus Cristo fala: as minhas ovelhas conhecem minha voz e me seguem. Porque Jesus é o pastor que Adonai instituiu para ser o caminho e a vida para nós, para chegar a quem? A Adonai, chegar a Yahvé, chegar ao Pai. Então, quantos de nós temos a sensibilidade para todo momento reconhecer a voz do Eterno e fazer a sua vontade? Quantos de nós estamos presos a congregações, a instituições religiosas com dogma e nome, e esquecemos que não é a instituição religiosa que fala e dita o que você tem que fazer, não é um pastor, não é um ser humano, não, é o próprio Eterno. Mas é muito bom que estejamos conectados a uma congregação, a um lugar de irmãos, só que é muito bom, muito melhor que estejamos conectados a irmãos que estão no nossa mesma frequência, nosso mesmo pensamento, nosso mesmo amor pelo Eterno, nossa mesma busca pelo Eterno, nossa mesma estágio na Techuvá, nosso mesmo estágio de caminhada, de arrependimento, de santificação. É bom que sejamos amigos de todos aqueles que amam a Deus, mas reconhecendo claramente que o problema não é o homem, mas o pecado.
Mas é melhor também que, junto a isso, sejamos sensíveis a ouvir a voz de Deus. Quando Deus fala, se afaste daquela pessoa, você se afasta. Quando Deus fala, agora volte, dê o perdão, você volta. Você conhece, porque o Senhor reconhece que você é fraco e falho, que você não pode abraçar o mundo, mas que você é alguém que Deus te ama, é alguém que Deus está contigo quando você faz a sua vontade. Então, a sua sensibilidade de chorar pelo problema dos outros, de se afundar, de se sensibilizar e de se mover, se sentir movido e se mover pela vontade do Eterno de ser a bênção, mais do que abençoar para o próximo. É isso. É isso que é aqueles bem-aventurados que choram. E por último, que eu falarei hoje, que são os três que nós estudamos ali. Eu gostei muito dessa interpretação e resumiu muito aquilo que eu já tinha estudado em outro estudo com o irmão Marcos Felipe. Bem-aventurados, bem-aventurados os mansos de coração. E o que é esse termo traduzido como manso de coração? É o temperado. Jesus Cristo ele usa o exemplo do sal para mostrar que quando falta sal, a pessoa reclama do sal e fala: esse sal está, essa carne está sem sal. Quando tem muito sal, a pessoa ela fala: esse sal ele é esse sal, essa carne está salgada, e a pessoa reclama do sal. Mas a medida correta é aquela medida que a pessoa ela se esquece inclusive de nós. E ela dá glória a Deus, porque ela fala: essa carne, ela não está nem muito temperada, nem pouco, mas ela está no ponto. A pessoa nem fala do sal, ela fala: a carne está boa, a carne está uma delícia. E é isso que nós temos que ser em nossas obras. Agir de tal forma que as pessoas elas percebam e glorifiquem ao Eterno por meio de nós. Agir de tal forma que não fique nem aquela atitude. Claro que pessoas se escandalizarão, mas não fique aquela atitude forçada. Isso é o Eterno. E para isso você tem que saber, você tem que ser uma pessoa sensível, como eu disse. Aqueles que choram são sensíveis. Tem que ser uma pessoa sensível à voz do Eterno para saber qual que é o ponto perfeito, a mansidão, a temperança. É o ponto que nós devemos encontrar, irmãos. Então, a paz seja convosco, que consigamos encontrar esse ponto, para que saibamos que necessitamos do Senhor em todo momento, sejamos pobres de espírito, necessitados de espírito, e saibamos onde bater a mão, para não ser pessoas insistentes no erro, saibamos aonde bater, como bater e quando bater, para chamar Ele, porque abrindo a porta, Ele vai nos galardoar. Saibamos ser pessoas sensíveis ao próximo e ao Eterno, reconhecendo a voz do Eterno nas nossas vidas. E saibamos, principalmente, e a voz do Eterno é pela palavra, é pela Torá, é pela Bíblia. A voz do Eterno não é por outra coisa. A voz do Eterno não vem numa coisa da nossa cabeça de uma viagem astral. Isso não existe, isso é antibíblico. E terceiro, nós saibamos de coração mesmo, ser temperados, mansos, mesmo aqueles que são coléricos, são raivosos, são assim, que eles saibam ser temperados nesse seu temperamento, porque o reino do céu será com coléricos, fleumáticos, todos os tipos, vamos falar sanguíneos, né? Todos os tipos de pessoas. Será pessoas mansas, pessoas que não são mansas, pessoas que falam alto, pessoas italianas, pessoas brasileiras, pessoas japonesas, aquele certinho. Vai ter de tudo, irmãos. Vai ter aqueles africanos que são todos de dançar, aquela energia, aquela alegria maravilhosa. Vai ter todo tipo no reino dos céus. Então não tem isso de ser manso, de ser aquela pessoa. A tipologia do santo que a Igreja Católica colocou no mundo é aquela pessoa quieta, que é quase morta, que ela fica assim. Não, isso não é santo.
Ser santo é ser uma pessoa equilibrada, uma pessoa que consegue ter o pulso firme na hora que tem que ter, mas uma pessoa que sabe quando amansar a conversa e quando é hora de, pela vontade de Deus, ela sabe, porque ela consegue ouvir a voz do Eterno, a voz do Pleno, a voz do Santo, 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 e refletir essa voz na sua vida. Ela sabe ouvir. E aí ela faz a palavra mansa na hora que precisa. Então, é esse tipo de pessoa temperada, que inclusive está em uma das 9 bênçãos espirituais que Paulo diz nos 9 frutos. Então, glória ao Eterno em nome de Yeshua HaMashiach. A paz seja convosco e tenha um ótimo dia e meditemos nessas palavras em nossas vidas. Shalom.